gente, boa noite, tudo bom? Então, na quarta-feira eu gosto muito de... Foi um propósito assim, que eu criei inicial, quando eu desse palestra na quarta, a gente estudasse o livro, alguns livros das obras de Emmanuel, né? Então, hoje a gente vai estar estudando o roteiro, um dos capítulos que chama Ante a Vida Mental, é o capítulo número 25, e tem sido assim, bem proveitoso para mim poder, através de fazer a palestra, me aprofundar no livro. Então, eu tenho gostado muito. Esse livro ele foi escrito por Emmanuel, mas ele foi psicografado através de Chico Xavier. Esse livro foi psicografado em 1952. Então, Ante a Vida Mental, Emmanuel começa assim: quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor e encontra a luz dos princípios espiritualistas a clarear-lhe os vastos corredores do santuário interno, deve consagrar-se à apreciação do pensamento, a fim de iniciar-se na decifração dos segredos que para nós todos ainda velam o fecúltro mental. Então, se a gente fosse pegar essa primeira parte do capítulo dele, porque é um capítulo pequeno, de uma folha só, a gente já encontraria assim, todo o início, o meio e o fim daquilo que ele vai falar durante o capítulo todo, né? Então, quando nós passamos por esse desafio da dor, muitos vamos buscar, né, vamos encontrar, por exemplo, nós aqui, nós encontramos esse consolo através de conhecer o Espiritismo, porque o Espiritismo vai nos dar uma outra ideia do que representa a dor, né? Ele vai nos descortinar a dor numa outra proposta, né? Que não é a proposta da gente estar sofrendo porque fez uma coisa errada, porque a gente está pagando porque a gente não foi uma boa pessoa, e sim um descortinar do valor que essa dor tem como um processo de aprendizado, como algo que nos movimenta, que nos convida, que faz com que a gente se aprofunde, que a gente entre em contato com certas circunstâncias, e tudo isso que a gente chama de dor, a gente poderia até dar outro nome, a gente poderia chamar de desafio, né? Também seriam provas e expiações, mas aquilo que a gente identifica com o nome de dor, né, nada mais é do que uma oportunidade. Então, quando a gente percebe, né, passamos por esse desafio, a gente vai encontrar esse consolo no Espiritismo que nos elucida sobre essa possibilidade. E aí vamos imaginar que, encontrando esse consolo, né, muitas respostas das nossas dúvidas, dos nossos anseios, daquilo que a gente não entendia, que não ficava muito claro para a gente, das coisas que a gente vivia, começa a clarear. Né, a gente começa a ter percepção, né, que nós somos energia, que nós atraímos circunstâncias num processo de que a gente possa ampliar nossa consciência. Então, à medida que a gente vai entendendo essa proposta, ela nos esclarece. Né? A intenção não é dizer apenas que o Espiritismo gera isso. Claro, inúmeras outras possibilidades religiosas, filosóficas, né, científicas, também nos levam a essa percepção mais ampla, mas no nosso caso, né, essa forma de vida através desse convite do Espiritismo é onde a gente se aninhou, onde a gente se sentiu confortável, é o lugar onde os dizeres através de toda a obra de Kardec nos acalentam o coração, né? Então, nós utilizamos essas inúmeras possibilidades que o Espiritismo nos oferece, né, de acolhimento, de tratamento, de estudo, né, e tudo isso está disponibilizado. Hoje a gente tem isso dentro das casas espíritas, a gente tem isso online, a gente tem isso com inúmeras palestras no YouTube e livros, né, uma imensidão de livros, de pessoas que estão divulgando. Então, hoje a gente tem um leque de entender, de possibilidades de entender o que representa a dor, né? Ou o que representa a vida, o espírito imortal. Dor é porque nós estamos focados nesse tópico onde é o que Emmanuel nos convida. Então, nós começamos a entender que a dor tem essa função de despertar a consciência do ser. É como se é algo que nos move, né? Por exemplo, se a gente ficar doente, a gente não vai ter que lidar com uma série de situações que são novas. Por exemplo, talvez a gente tenha que entrar numa nova alimentação
porque dependendo do tipo de doença que a gente tenha, vai requisitar que a gente mude a dieta, né, para que a gente viva melhor. Ou então vai requisitar que a gente cuide melhor do nosso corpo de alguma forma, né, que a gente faça exercício, algo, né? Ou a gente também vai requisitar que a gente aceite que o outro nos ajude, porque às vezes a gente é muito independente, nunca precisa muito do outro, mas aí vem a dor. E ela nos convida a gente aceitar ser cuidado. E às vezes a gente não estava nem acostumado, mas dependendo do que a gente tem, o outro tem que nos dirigir, vai fazer uma comidinha, vai fazer alguma coisa, né? E a gente consegue perceber isso, né? Ou às vezes essa mesma doença vai nos levar a ampliar a consciência sobre o que representa a vida material. Porque muitas vezes a gente vai ter uma percepção diante da doença que os valores, eles são outros, né? Porque às vezes, por exemplo, o conforto ou a vida financeira não compra essa tranquilidade, né? Não nos oferece. Pode oferecer um conforto, você ter um bom plano de saúde, mas a gente vai ter a percepção que não é essa materialidade. Então, assim, a dor, que a gente pode chamar também de problemas, de circunstâncias, ela nos convida a uma nova visão, ou então a ampliarmos uma visão que a gente já tem, mas que precisa de uma abertura um pouco maior, né? Só que aí a gente cai muitas vezes nessa pergunta. Algumas pessoas não, mas algumas sim. A gente vem, descortina isso. Nossa, é maravilhoso, agora eu estou entendendo. Né? Eu não sei se vocês já sentiram isso, eu já senti isso. E se alguém sentiu, né, vai saber do que eu estou falando. De a gente falar, nossa, eu descortinei tudo isso, mas agora como é que eu ponho isso em prática? Como é que eu faço isso ser a realidade da minha existência? No meu dia a dia, na minha rotina. Né? Como é que eu olho para essa dor e consigo transformar isso nesse ideal de crescimento, né? E aí eu acho que Emmanuel, um pouco mais nessa primeira parte que eu coloquei na parte em azul, ele vai dizer, ele sugere que à medida que nós vamos despertando para a importância dessa busca, desse entendimento que a gente está colhendo através dessa visão espiritual, que nós devemos nos tornar observadores. Então, o como seria nos tornar, de primeiro, observadores, que passássemos a nos auto-observar. Observar o que sentimos, o que fazemos, o que nos move, né? Do que pensamos, do que sentimos. Uma vez que observamos os nossos pensamentos, nós vamos ir de encontro àquilo que ele emana, né? Que a gente vai de encontro à mente, que a gente vai de encontro, né? Por trás dessa mente, a gente identifica ao espírito e que ele é o agente daquilo que ele vive. E aí é nós. Né? O que é isso? Quem é o espírito? Somos nós. Né? Então há um desvendar quando a gente se torna observador, mas observador no sentido assim, muitas vezes a gente é educado numa cultura onde, pela ausência da visão espiritual ou por uma visão espiritual um pouco diferenciada dessa que Kardec oferece, que é o autoconhecimento, a gente tem a impressão que a gente veio aqui cumprir deveres. Então a gente se vê diante de uma série de convites que a vida nos traz, levar o filho na escola, buscar, ganhar dinheiro para poder sustentar a família. Isso faz parte desse momento matéria. Então, a gente tem esse desafio, a gente tem que vestir roupa, a gente tem que poder pagar para ter um carro, porque leve traz mais rápido, possibilita coisas, né? A gente precisa ter um emprego, tem que se qualificar para ele. Então, a vida nos convida a várias coisas que a gente tem que prover. Mas, às vezes, nós nos perdemos, né? Nós, talvez ainda não tendo essa visão que Emmanuel traz aqui para a gente sobre o Espiritismo, e nos perdemos que é isso que a gente só veio fazer. Que a gente só veio cumprir isso. Então, se a gente fizer isso, se a gente estudar, se a gente lutar para ter um carro, depois comprar uma casa, depois a gente construir uma família, que isso é tudo que a gente veio fazer e que o que a gente fica fazendo é cumprindo esses deveres até o desencarne, né? E buscando, claro, o descanso, a diversão, e às vezes a gente perde essa perspectiva que o objetivo, que isso tudo são possibilidades que eu vou no emprego para me relacionar com as pessoas,
pessoas. Então, eu me conheço através disso. Que eu tenho filho para poder rever de novo o que representa a educação, porque tem a educação que eu recebi e agora eu sou a pessoa que vai dar essa educação para esse filho. Então, eu vou ter que requalificar meus valores para ver se aquilo que eu recebi é realmente aquilo que eu quero passar. Se não é, quais são as mudanças, quais são os ajustes, né, ajustes em relação à modernidade, em relação àquele espírito que é único, que é meu filho, né? Então, na verdade, quando eu entro nesse estado de observação, eu tenho essa percepção que eu não vi cumprir mais funções, que estas funções são os chamados para que eu possa introspectar, para que eu possa me colocar. Então, quando eu vou voando para o trabalho e nem sei o caminho que eu fiz, eu não vivi aquele período. Quando eu chego no emprego e fico olhando no relógio muito para aquilo terminar, porque eu não estou suportando, porque eu quero logo que encerre, porque eu acho meu trabalho muito nada a ver, muito chato, porque eu acho até trabalhar chato. Né? Tem gente que acha que trabalhar é ruim, que eu só trabalho porque eu tenho que pagar as contas. Se eu ganhar na loteria, nunca mais eu faço nada. É por isso que a gente não ganha, né? Alguns ganham, mas a maioria não ganha, porque seria uma inércia, né? O planeta pararia se todo mundo ganhasse a loteria, né? Então, quando eu tenho essa percepção, eu não chego no trabalho numa predisposição para que lá eu possa me desenvolver minhas relações, treinar minha tolerância com o meu coworker, que de repente assim, não facilita, ter respeito à autoridade, que de repente é meu chefe, e eu preciso me subordinar a certas coisas, porque isso faz parte de hierarquia de emprego. Então, assim, o emprego é a isca, mas é o que a gente vai viver lá dentro, se a gente se observar dentro de cada coisa que vai aparecendo, é o que vai fazer com que a gente se aprofunde, se autoconheça e dê esse passo de entender. Porque quando a gente acha que o chefe é chato, aquilo é uma dor. Não é uma dor? A gente chega em casa reclamando, acha muito chato. Isso é uma dor. E por que a gente atrai um chefe chato? Deve ter um motivo, né? Porque tem algo ali. Não porque a gente merece, porque é ruim, mas porque aquele tipo de ligação com o outro vai despertar em mim uma possibilidade de eu me relacionar de uma outra forma. Que às vezes eu posso demorar um tempo para conseguir entender por quê. Assim, porque às vezes a gente demora um tempo para pescar exatamente o que aquilo vai trazer para a gente. Mas, se eu tiver como uma observadora das situações que se apresentam para mim, em algum momento eu vou conseguir ler esses sinais e isso vai ficar claro para mim, né? Bom, onde Emmanuel vai sugerir que a gente venha a desvendar, que ele chama de segredos, né? Que, na verdade, desvendarmos esses segredos é o nosso autoconhecimento, né? É desvendarmos quem somos, né? Que ele coloca nessa primeira parte que eu coloquei, essa palavra segredo, né? Mas que, na verdade, é desvendarmos a nós mesmos. Esse é o convite. Então, ele continua assim: se as incógnitas do corpo fazem no mundo a paixão da ciência, que designa numerosos servidores para a solução dos problemas da saúde e da genética, no além-túmulo, a grandeza na mente desafia-nos todos os potenciais de inteligência no trato metódico dos assuntos que lhe dizem respeito. Então, se aqui o desafio é a saúde, como lidar, o que fazer, o que tomar, como a gente se cuida, etc., no mundo espiritual, a gente tem que pensar nesse descortinar mental. Agora, isso não quer dizer que o descortinar não é aqui, mas ele quer dizer, se aqui isso é algo tão importante, no mundo espiritual, o nível de importância é outro, são outros níveis de importância, né? Então, se o corpo físico, no campo da ciência, já nos exige essa dedicação imensa para a gente conhecer a nossa anatomia, né, e ficamos perplexos com tudo isso que a gente vai vendo, né, toda essa grandiosidade do que representa o corpo físico, imagina a mente, né, que dizem que a gente utiliza 5%, que dizem que Einstein utilizou 8%. Do que eu já li, assim, Einstein foi 8 foi o maior, não sei se alguém sabe de alguém maior, né? Mas 8, o que é 8 para 100? Então, imagina a possibilidade que nós temos
né, à medida que nós vamos conseguindo utilizar essa máquina, né, essa possibilidade que é a mente. Então, o descortinar na fase humana é nós aprendermos a utilizar a consciência. Esse é o descortinar, porque na época das cavernas a gente aprendeu a pescar, a se alimentar, nós fomos criando, nos aprimorando, né? Mas o grande desafio da fase humana, que não era, por exemplo, a fase animal, é o uso do bom senso. E o que é utilizar a consciência? É utilizar o bom senso. Né? É conhecermos, entrarmos em contato com algo que já está em nós como predisposição, que são as leis da natureza, e aprimorarmos, né? Lapidarmos para que isso resplandeça em nós. Então, esse é o desafio da fase humana, nós nos autoconhecermos. Então, no mundo físico, ainda nos vemos representados pelos sintomas da carne, né, gerando assim limitações de irmos além e muitas vezes aprisionando a nossa visão, porque enquanto a gente não consegue se ver como espírito imortal, a gente fica aprisionado nessa realidade rosana, na realidade de vocês. Então, quem vocês são, de onde vocês vieram, o que vocês fazem, qual a profissão, que tipo de problema vocês tiveram na infância, ou então que tipo de dificuldade vocês enfrentam na fase adulta. E a gente fica impregnado com esse momento Rosana, momento vocês, e às vezes a gente perde a visão ampla do todo, que o todo é o espírito. Essa é uma roupagem que o espírito vem se utilizando para se expressar, como ele já se utilizou de inúmeras outras roupagens em outras encarnações, e vai se utilizar de inúmeras outras em outras próximas encarnações. Então, quando eu me limito a ter a percepção que eu apenas sou esta expressão atual, com esse relacionamento que eu tenho, com essa profissão que eu exerço, eu limito. Imagina quantas profissões a gente já exerceu, quantas mães e pais nós já tivemos, quantos irmãos, né? Alguns são repetidos, alguns são novos, né, na nossa vida, e a gente vai ampliando isso, né? Então, na hora que eu me percebo algo muito maior do que ser uma pessoa aqui representada na matéria, aí eu começo a entender a grandiosidade do que representa a vida espiritual, o espírito imortal. Então, decifrar a mente humana, conhecer seu potencial, é um dever do espírito, que vai, pouco a pouco, decifrando os sinais da inteligência à medida que nós vamos despertando. Então, o que a vida faz? Promove esse despertar. A dor promove um despertar. O conhecimento promove um despertar. Né? Ele não é a base, um dos alicerces, né, do tripé do espiritismo, o conhecimento, o estudo, né? Algo super importante. Então, esse despertar, à medida que nós vamos investindo nele, né, nesse conhecimento, nesse nos conhecer e conhecer um pouco mais sobre aquilo que a vida nos apresenta, nos disponibiliza, a gente consegue ter uma representação não passageira, porque é esse aqui desse momento, mas uma representação que é onde a gente vai aproveitar cada segundo, cada momento dessa vitalidade que a gente está aqui na matéria para a gente usar, para a gente poder crescer, para a gente poder se desenvolver, para a gente poder evoluir como espírito imortal. Porque uma encarnação nada mais é do que uma possibilidade de nós ganharmos experiências através daquilo que a gente vai ser exposto, que a gente vai atrair, e nessas experiências a gente vai ampliar a consciência e termos mais noção de quem nós realmente somos, um espírito imortal. Então, nós vamos percebendo que os nossos pensamentos harmônicos geram o quê? Qualidade de vida. E enquanto os pensamentos no campo da ignorância, do orgulho, do egoísmo, ele vai o quê? Subtrair essa qualidade. Então, a gente vai percebendo que nos momentos que a gente olha para... tem uma visão harmônica desse conjunto, desse convite, a gente consegue entender o quê? Por exemplo, nossas limitações. Olha um exemplo de que quando a gente tem dificuldade por uma ignorância de ignorar a que a gente ainda é o espírito imortal, a gente não consegue se perdoar porque acha que aquilo que a gente fez não é uma coisa que se faz.
Mas espera aí, se a gente está num processo evolutivo, será que a gente não vai fazer várias coisas que depois a gente vai descobrir que poderiam ter sido melhor, mas que naquele momento, por ignorar, ignorar no sentido de desconhecer, a gente acabou fazendo opções. Mas que essas opções, à medida que eu ganhei experiência naquilo que eu experimentei, que foi a dor, né? Mas à medida que eu ganhei experiência, eu posso refletir e mudar o rumo daquela história e aprender e não repetir mais. Não ofender mais o outro, ou não fazer mais escolhas autodestrutivas, cuidando mal de mim. Qualquer coisa, isso encaixa para qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente não se auto-perdoar é um processo de a gente ainda não ter essa percepção que nós somos um espírito imortal. Porque à medida que a gente obtém e vive como, a gente vai entender que os erros fazem parte da jornada, né? Então nós vamos devagar despertando para isso e podendo passar a fazer escolhas mais acertadas e melhorando o nosso padrão de pensamento, nos conectando com as boas emanações dos amigos espirituais. Porque as boas emanações, gente, elas estão disponíveis, cloud. Hoje a gente entende isso, né? E só que para a gente poder captá-las, a gente tem que estar numa sintonia vibratória, mas elas estão disponíveis para aqueles que se sintonizam com essas vibrações dos amigos espirituais. Amigos, pessoas que nos amam, que nos querem bem, amigos da jornada de ajudar já as pessoas, porque entender o que é servindo, que a gente cresce. Então, não importa que amigos que foram parentes, que serão futuros parentes, que são atuais parentes, né? Isso não é o importante. Mas amigos no sentido de que dentro desse contexto, já inúmeras pessoas entendem isso e estão aqui, servindo ao planeta, né, para ajudar que outros também entendam. Então, à medida que a gente começa a ser um observador, a gente começa a ter essa percepção do que a gente está escolhendo pensar, do que a gente está escolhendo fazer, e entende que, como um espírito imortal que é energia, nós precisamos cuidar daquilo que a gente sintoniza. Porque à medida que a gente cuide da sintonia que a gente vai ter, a gente passa a ter essa possibilidade de ter essa percepção muito mais ampla e, inclusive, até essa leitura das intuições, daquilo que a gente percebe que a vida nos oferece. E muitas vezes a gente fala, nossa, o sinal estava aqui na nossa frente, a gente não viu, o sinal veio de várias formas, veio, né, de barco, de helicóptero, de várias formas, mas a gente não percebeu. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos sintonizados a cuidar do nosso bem, do nosso bem-querer, do nosso bem-estar, da nossa harmonia. Ainda não valorizamos por uma falta de compreensão disso, exatamente o que Emmanuel quer nos elucidar nesse capítulo, né? Então ele continua. A psicologia, a psiquiatria, entre os homens da atualidade, conhecem tanto o espírito quanto um botânico, restrito ao movimento em acanhado círculo de observação do solo, que tentasse julgar um continente vasto e inexplorado por alguns talos de erva crescidos ao alcance de suas mãos. Então, hoje em dia, ainda não se sabe, as respostas não estão só dentro desse lugar. Claro, ele escreveu esse livro em 1952. Muito progresso houve de lá para cá, da ciência, de toda essa... se a gente for pensar nesse ano, foi exatamente, né, esse princípio de todo esse legado de André Luiz para nós espíritas, de inúmeros livros que descortinaram o que representava ser para a gente o espírito, o mundo espiritual, já vindo através de Kardec, né? Claro que já existia isso, né? Mas, porém, se nós não nos atentarmos, nós vamos perceber que ainda estamos nesse mesmo conceito de 1952. A gente vai até mais para trás. Se a gente não se atentar, a gente vai perceber que nós ainda estamos na visão mosaica, que é olho por olho, dente por dente, que a gente tem que ser justiceiro, que a gente tem que se vingar quando a pessoa faz uma coisa ruim para a gente. Nós ainda estamos presos lá, não é em 1952. A gente está preso lá naquela ideia mosaica que Jesus já veio, já
nos deu outro olhar do que representa Deus, do que representa Ele ser misericordioso, do que representa o nosso potencial luminoso, mas mesmo assim, muitas vezes, nós ainda nos vemos restritos. Então, se nós não nos atentarmos, nós vamos continuar distantes da realidade do que representa a nossa vida, sermos nós um espírito, né? Então, para entendermos cada vez mais esse funcionamento da mente humana, nós devemos investir em progredir. Então, progredir como espírito é buscarmos viver como tal. Então, é sempre fazermos aquela pergunta: essa decisão que eu estou tomando como espírito imortal ou eu estou tomando como Rosana? Essa decisão que esse julgamento que eu estou fazendo da outra pessoa, eu estou julgando como espírito imortal ou como a Rosana? Né? Porque quando a gente julga o outro, a gente não tem a percepção que o outro também está na jornada dele. Então a gente fala: nossa, que absurdo, como é que fulano fez isso? Né? Como ele é espírita? A gente gosta de falar assim, né? Ou então a gente fala: ele é católico. Se a gente estivesse na igreja, falaria, né? Ele vem toda hora. Então a gente atribui rótulos, né, de ser espírita, porque é um rótulo. Eu sou espírita, mas posso não fazer nada do que o espiritismo ensina. Então eu sou um estudante de espiritismo. Mas para ser espírita, né, a gente vai ter que passar a praticar aquilo que o espiritismo nos traz, né, nos convida. Então, o ser espírita é a prática também daquilo que se é ensinado, como de uma forma filosófica se apresenta. Então, se começou a surgir um interesse para os conhecimentos espirituais dentro de você, puxa, que maravilhoso, a gente chegou aqui, a gente começou a querer ler, a gente achou a resposta, a gente viu que esse é o caminho, que isso acalenta a nossa alma, que não importa, pode não acalentar a alma de outras pessoas, cada um está no seu momento, fazendo a sua escolha e vivendo aquilo que é melhor para a gente. Ah, mas minha irmã não gosta, mas meu marido não vem, não tem problema, cada um está numa busca e vai encontrar a sua resposta dentro do caminho que é de cada um. Então, se eu estou vivendo isso começou a ficar muito claro, eu venho aqui, eu frequento o estudo, tenho vontade de estudar porque quero me aprofundar, então vamos ficar atento, né? Esse é o convite de Emmanuel. Fique atento àquilo que se passa com você, seja o observador, né? Fique atento àquilo que sua mente traz, procure saber para quê, por que você está criando certas circunstâncias mentais. Porque se a gente não se percebe, gente, isso já com certeza aconteceu com vocês, também já aconteceu comigo e acontece comigo todo dia. Se a gente não se perceber, os pensamentos fluem, eles vêm, e às vezes a gente começa a pensar coisas que eu vou chamar de nada a ver, que às vezes nem são realidade, às vezes são criações da nossa mente, são ilusões, são ponto de vista, não tem um fundamento, mas às vezes, como a gente pensa, nós damos fundamento ao que a gente pensa, como se fosse uma realidade. E essa realidade, criada pelas nossas ilusões, a gente engana tão bem que as células captam essa nossa realidade mental e começam a se comportar de uma forma harmônica ou desarmônica, dependendo da ilusão que eu crio. Então, veja, a mente ela é criadora. Nós criamos, nós plasmamos com aquilo que a gente pensa. Então, se a gente viver ilusões e não nos atentarmos que a gente está vivendo uma série de ideias que são autodestrutivas, por exemplo, nós vamos sentir somaticamente de uma forma, nós vamos sentir a nível corpo físico, porque o corpo físico vai responder à verdade que a sua mente pensa que você é. Eu não valho nada. Não sei fazer nada bem. Todo mundo sabe fazer melhor. E a gente entra nesse processo. Tudo bem, pode ser que lá na infância você teve pais que, infelizmente, falaram para você: não vai servir para nada, nem adianta estudar. Eu conheço casos de pessoas que contaram isso. Eu tinha vontade de ser tal coisa, mas não pude, porque sempre meu pai dizia: que nada, menina, você não vai servir para isso, você não é inteligente para isso. Então, lá atrás, pode ser até que haja um motivo, mas independente de qualquer coisa, se eu compro essas ilusões, porque são ilusões, né? Jesus vai trazer no Evangelho que nós temos um potencial luminoso. Nós somos luz. Então, é uma ilusão quando a gente pensa que a gente não tem capacidade de aprender aquilo que a gente ainda não sabe.
Né? Claro, precisa de tempo, recurso. Ninguém está dizendo que você não precise de investimento. Claro, investimento, disciplina, assiduidade. Né? A gente precisa de criar experiência. Mas isso não quer dizer que isso seja um impeditivo que a gente consiga. Então, se a gente se deixa contaminar por isso, a gente vai sentir isso. Aí nós vamos ficar tristes, depressivos. Né? Existe uma série, nós vamos tomar um comprimido. A gente vai tentar encontrar alguma coisa, mas que às vezes a coisa é simplesmente você olhar para dentro de você e falar, peraí, eu sou espírito imortal, eu estou na minha fase. Ah, mas o outro faz melhor. Mas está tudo bem, eu estou na minha fase. Eu sei lá qual é a fase do outro. Está ótimo, é a fase dele. Eu não tenho que ficar correndo atrás para provar que eu sou igual a ele. E na hora que eu faço isso, eu saio do meu caminho, da minha jornada, e fico tentando viver a jornada do outro. E isso gera o quê? Muito sofrimento, né? Então, procure saber por que e para que você está criando certas situações. Quando a gente se observa, como Emmanuel está sugerindo, nós começamos a ter essa percepção. Porque é a hora que eu observo o que eu penso e observo a realidade, né? Minha amiga não me ligou porque ela não tem nenhuma consideração por mim. Aí passa um pouquinho, ela diz, você não tem noção. Estou usando aqui o telefone do meu irmão porque eu fui roubada. E aí? O que a gente pensa? Que o nosso pensamento não tinha nada a ver, não é? Mas quantas vezes nosso pensamento não tem nada a ver? Muitas. Mas muitas vezes o pensamento vem e nós damos asas a ele, como se diz, né? E vamos fazendo com que ele prolifere de acordo com as feridas que nós temos internas. Então, à medida que eu observo isso, eu penso, puxa, isso pode ser uma grande ilusão. Será realmente que o outro, que é tão bacana, que é tão meu amigo, faria isso? Puxa, né? Por que eu vou pensar o pior? Né? Então, assim, a gente vai poder decifrar muitos dos problemas dos momentos infelizes que a gente cria. Né? Poder entender que para que esta... Não, desculpa, errei. Poder entender para que a gente está insistindo em certas situações que vai nos levar ao desequilíbrio. Eu errei aqui na frase, né? Que era poder entender que insistindo nisso, a gente vai levar ao desequilíbrio. Então, na hora que eu me transformo nesse observador, como ele está dizendo, eu olho para a minha circunstância e falo, puxa, será que é isso? Eu ponho dúvida. Talvez não seja. Por que eu vou pensar o pior, se o melhor existe? Né? Hoje foi interessante, andando com meu marido, a gente viu, sabe, nas calçadas que dão aquela poça d'água no estacionamento, assim? Porque a situação é assim. Aí meu marido disse, nossa, eu não moraria num lugar que dá esse empoçamento. Né? E eu falei para ele, nossa, eu sou muito feliz porque lá em casa não dá esse empoçamento. É diferente. Eu não estou preocupada com aquilo que eu não tenho. E nem vou sofrer por uma coisa que não acontece comigo, porque na minha casa a íngreme não dá esse empoçamento. Então, é isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar de que forma eu vou pensar. Eu tenho que pensar sempre de uma forma proativa, que vai auxiliar o meu movimento e não vai me fixar, me prender, me aprisionar, me deixar mal, né? E Emmanuel continua. Ele diz, libertos do veículo de carne, quando temos a felicidade de sobrepairar além das atrações de natureza inferior, que por vezes nos imantam na crosta da terra indefinidamente, compreendemos que o poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossa existência, isolados ou coletivos. Então ele vai dizer, o poder da nossa mente, aquilo que a gente faz com ela, é o lugar que a gente vai morar. É a sintonia, né? Que o Espiritismo traz dessa forma, né? Despertos da realidade da jornada do espírito, nós conseguiremos compreender que residimos onde se encontram as nossas escolhas. E nos mantendo nas zonas inferiores, enquanto ainda aprisionados nessas fixações, é onde vai ficar residindo a nossa mente. Porque se a gente só vive nessas zonas inferiores, à medida que a gente se identifica com isso. Né? Mas e a gente fica morrendo de medo. Será que eu vou para o umbral? Será que a passagem é rápida? André Luiz ficou 8 anos. Mas quisera eu, vou ficar 50. Né? E a gente entra nesse patamar de sofrimento. E por que a gente tem que imaginar que a gente vai para o umbral? De repente você já mora no umbral, porque a sua mente é um umbral. Você já é umbralina.
pessoal não te deu o boro, a carteirinha, não deu ainda a identidade. Mas nós já estamos umbralinos, dependendo da forma como nós vivemos mentalmente. As sintonias que a gente faz, o tipo de coisa que a gente pensa sobre nós, a forma como a gente se cuida mal. A nossa vida já pode estar. Então, a gente não tem que ter preocupação de para onde a gente vai. A gente tem que ter preocupação onde a gente está. Porque é onde nós investimos, onde nós estamos, é que vai ser para onde nós vamos. Então, onde nós vamos não é a preocupação. E sim observar onde estamos e o que estamos fazendo conosco e com o próximo, né? Então, liberto dessas amarras que impomos à consciência, nós poderíamos perceber que o poder mental define a nossa situação completamente. Às vezes, nada muda, o que muda é a sua visão. Você passa a pensar diferente sobre aquilo, acabou o problema. Nada mudou no problema. Você só passou a pensar diferente. Não vou esquentar a cabeça. Às vezes isso é o suficiente. Você deu um comando. Não vou mais. Eu vou lidar com esse problema, essa situação, de uma forma mais tranquila, com mais paciência. Pronto, você decidiu, o problema continua o mesmo. Mas você não sente mais aquilo, porque você tomou uma decisão de lidar com aquele problema de uma outra forma. Né? Esse tamanho é esse que Emmanuel está dizendo do poder da nossa mente. Então ele diz, a mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância e coisa imensurável. Então ele vai dizer, o pensamento é uma ferramenta ainda desconhecida. Então devemos cuidar desse patrimônio. Questionar o porquê de alimentarmos certos sentimentos em nosso interior. Entender por que mantemos certas mágoas, por que ficamos com ódio e tentar buscar a procedência disso. Na hora que eu encontro a procedência, é isso que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar isso em mim. Essa dificuldade que eu tenho que me leva a todas essas outras circunstâncias. Mas se a gente não fizer esse movimento de identidade, de identificação, a gente vai estar sempre só instintivamente reagindo àquilo que o outro faz, porque eu me sinto abandonada, então quando o outro faz alguma coisa, imediatamente eu já penso que ele está me abandonando e isso já me gera sofrimento, né? Então a mente é energia criadora. Então, que vibremos... o horário. Pressionou, começa a ficar... Comer a palavra, acontece normal. A mente é energia criadora. Então, que vibrações que esses sentimentos de ódio emanam? O que eu sinto? Quem aqui já não sentiu ódio, né? Todo mundo já sentiu. E não é horrível o que passa pela gente quando a gente retrata isso? E a gente quer se livrar disso ou quer conhecer a identidade disso? Porque se eu quiser fingir, bota uma música bem alta que eu vou fingir que não estou sentindo isso. Bota embaixo do tapete. Daqui a pouco eu vou sentir outra vez, porque eu não me livro disso. Eu preciso dar nome para isso, eu tenho que entender de onde provém isso, e a hora que eu entendo eu vou cuidar disso, vou tratar. Qual é o remedinho para eu resolver isso? Eu preciso trabalhar nisso, nisso e nisso. Né? E, basicamente, terminando, ele diz, encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes de um imenso palácio de vários andares em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, repelem, neutralizam, né? Então, fazendo uma análise, nós vamos ter essa resposta para muito desses conflitos. E à medida que identificamos onde estamos sintonizados, em que parte nós residimos nesse palácio. É no primeiro andar, é no porão, tem alguma coisa abaixo do porão? Que lugar que a gente está residindo nesse palácio? Né? Que nível de consciência a gente está tendo? E ele continua, respondem-se as ideias segundo o tipo em que se expressam, projetando raios de força que alimentam ou vai nos desnutrir, que sublimam ou vai nos arruinar, que integram ou vai desintegrar, né? Arrojados sutilmente no campo das causas para a região dos efeitos. Então, o pensamento é o agente dessa projeção de raios de força. Tem várias menções nas obras de André Luiz sobre isso. Justamente estamos estudando até no Mundo Maior, que no capítulo 10 vocês encontram uma menção sobre exatamente isso. Que emanam de acordo com as escolhas e geram efeitos como consequência, porque aquilo que a gente escolhe vai ter um efeito, né? Vai ter a consequência. E ele diz,
A imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas. É fonte de vitalidade, energia e movimento. A imaginação é coisa mensurável. Então, nós precisamos observar o que estamos criando. O idealismo operante, a fé construtiva, o sonho que age, são os pilares de todas as realizações. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis, nas obras do bem ou nas obras do mal. Então, onde que a gente está pensando? Onde é que cada um de nós está, né? Aonde nós estamos depositando as nossas ideias, né? E em razão dessa lei, ele diz, que preside a vida cósmica, quanto se adaptarem ao reto pensamento e à ação enobrecedora, se fazem preciosos canais de energia divina, que em efusão constante banham a humanidade em todos os ângulos do globo, buscando as almas evoluídas e dedicadas ao serviço de santificação. Somos nós, né? Convertendo-as em médios, em instrumentos vivos de suas exteriorizações, para benefício do quê? Do planeta, para a gente poder aprimorar, né, todo mundo junto aqui, o planeta. Então, para a gente concluir, essa efusão constante está aguardando que nós nos transformemos em canais permanentes desse fluxo divino para melhorar a nossa qualidade de vida e a do próximo e do planeta. Gente, boa noite, obrigada, viu? Muita paz para vocês.